Questão 18. Se liga aí na questão 18. Então ele fala mais ou menos assim, ó. Nos 2 anos, 2019 e 2020, respectivamente, palavrinha mágica aqui, ó, respectivamente, a média aritmética dos números dos casos de injúria racial e de racismo foi de quanto? Pessoal, o conteúdo está aqui, ó, especificamente dentro da questão, ó, média aritmética. Isso aqui é uma questão que ela envolve estatística, análise de tabela, né, análise de gráfico, né, na verdade, análise de tabela, que a tabela foi dada aqui abaixo, né, na figura 1, e a gente vai analisar ela daqui a pouco. Então, a questão ela envolve medidas de tendência central, mais especificamente a parte de média aritmética. Simples. Então vamos lá. Então ele quer que a gente faça aqui uma média dos números de casos de injúria racial. Então observe que injúria racial ela está denominada nesse primeiro caso aqui, certo? Ó, a gente vai calcular uma média desse primeiro caso, que é a parte de injúria racial. E esse primeiro valor que a gente vai encontrar, ó, ele vai estar nessa primeira coluna. Por que ele vai estar nessa primeira coluna aqui, professor? Porque na questão ele fala, ó, respectivamente, então seguindo a ordem que foi dada. Então, primeiro a gente vai fazer uma média aritmética de 2019 e 2020 do número de casos de injúria racial e vai achar um valor. E depois a gente vai fazer uma média aritmética de racismo entre 2019 e 2020, vai achar um outro valor. Mas geralmente as questões a gente consegue matar ela fazendo essa primeira coluna. Mas eu já estou observando que tem dois números aqui que são iguais, né? Ó, 11, 3, 3, 4. E o outro é 11, 3, 2, 4. Então são muito parecidos. Então a gente já vai matar a questão calculando só uma média. Então vamos lá. Então como é que a gente calcula a média? Então vamos calcular a média de injúria racial aqui. Então a média ela vai ser representada por x barra. Então ela vai ficar assim, ó, x barra representando a média. E aqui eu vou colocar um izinho representando injúria racial. Então a gente vai somar esses dois valores aqui, ó. 2019 deu 12.357 e o outro 10.291. Então a gente vai somar esses dois valores e vai dividir por 2. Professor, por que eu vou dividir por 2? Porque é o número de anos que a gente está somando de termos aqui. Então são 2 anos, então divido por 2. Se fosse 5 anos, dividiria por 5. Se fosse 10 anos, dividiria por 10. Então a média aritmética, você soma os elementos e divide pela quantidade de elementos que você está somando. Então nós vamos ter 12.357 somado mais quanto? 10.291. Então isso equivale a quanto? Aqui eu tenho 8, que eu vou ter 14 sobe 1, 5 e 1, 6. Aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 2. Então nós vamos dividir 22.648 por 2. Então daqui a gente já tem a primeira média. Então vai resultar aqui em 1. 1 vezes 2 aqui dá 2. Próximo termo dá 1 de novo, que dá 1, 2. Professor, aqui dá um 3. Aqui vai ficar 6. Aqui dá um 2. Aqui vai ficar 4. E aqui dá um 4 e aqui vai ficar 8. Então observe, ó, que a primeira média de injúria racial entre 2019 e 2020 foi de quanto? 11.324. Professor, só com essa questão, só com essa média eu já matava a questão? Já matava a questão. Então se liga, eu não precisaria perder tempo calculando a segunda média. Por quê, professor? Porque está aqui a resposta. Ó. A gente só tem um algarismo, a gente só tem uma alternativa que tem esse número, certo? 11.324. Tá, alternativa correta, letra C de cachorro. Tudo bem aí? Então, uma questãozinha massa envolvendo estatística. Professor, eu poderia fazer a próxima para treinar? Pode sim. Como aqui é a ideia de treinamento, né? A gente está revisando de conteúdos que caem com frequência nessa prova, tanto no ProITEC como no exame de seleção. Então você poderia fazer a outra média. Como é que eu faria a outra média? Então a outra média você calcularia da mesma forma. A outra média representando racismo. Então você somaria 2.485 mais 2.364 e dividiria por 2. Então a média aritmética simples. Ó. Então ficaria aqui, ó, 5 com 4 aqui dá 9. 6 eu vou somar com 8, então aqui dá 14, sobe 1.
Então aqui vai ficar 4, com mais 4, 8, 2 mais 2, 4. Então eu teria 4.849 dividido por 2. Então fazendo essa divisão ficaria quanto? Então vamos lá. Então 4 dividido por 2 aqui dá 2, 8 dividido por 2 aqui dá 4, 4 aqui ficaria 2 e a metade de 9 dá 4,5. Então 4,5. Então a alternativa, ó, bateu justamente com o que a gente tinha marcado, ó, 2.424,5. Então a alternativa correta, letra C de cachorro. Então, uma questão de estatística. Pessoal, essa parte de estatística, porcentagem, análise de tabela, análise gráfica, cai com bastante frequência, tanto no ProITEC quanto no exame de seleção. Então, vamos para mais uma questão.